E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humanas e a nossa aula de hoje é sobre feudalismo. Mas antes de qualquer coisa eu gostaria de dizer que vocês estão belíssimos hoje, muito mais do que os outros dias e a beleza de vocês parece crescer assim ó, exponencialmente. Mas se além de belíssimo ou belíssima você ainda quer sacar tudo sobre feudalismo, vamos nessa! Galera, como sempre, vamos começar pelo contexto, tá? O feudalismo ele vai acontecer durante o período da Idade Média. Idade Média é essa que é dividida em dois momentos, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Se você não saca nada sobre Idade Média, você não entende nada sobre Idade Média e quer de fato entender sobre esse período histórico, já tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar passando aqui em cima que você pode assistir para que você consiga ser introduzido nesse mundo chamado mundo medieval. A Idade Média ela vai começar exatamente após o término da Idade Antiga. A Antiguidade é dividida em Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica nós temos Grécia e Roma. E a Antiguidade Clássica ela vai acabar, assim como a Antiguidade como um todo, ela vai deixar de existir enquanto período, enquanto idade, com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C. Se você quer pegar uma visão geral sobre as coisas, se você quer entender de fato sobre esse período de uma maneira completa, aqui no canal já tem um vídeo sobre Roma, que vai fazer com que você entenda o mundo romano e como ele vai entrar em decadência, e também já tem um vídeo sobre a transição da Antiguidade para a Idade Média, que eu também vou deixar aqui no card. Presta muita atenção, eu estou dando esse aviso aqui para vocês, porque muita gente comete esse erro de estudar episódios ou momentos específicos da história de maneira isolada, descontextualizada, sem ligar os pontos, sem conseguir estabelecer as pontes necessárias, as conexões pertinentes ao assunto que está estudando. Então, por favor, não comete esse erro. Assim como também vale a pena assistir o vídeo sobre Reino Franco e Império Carolíngio, para que você então tenha essa visão de uma maneira mais completa até esse momento do surgimento, da consolidação, vamos dizer assim, do que nós vamos chamar de feudalismo. A queda do Império Romano do Ocidente, então, vai acontecer por diversos fatores, mas dentre esses fatores, um vai se destacar que são as invasões estrangeiras, as invasões germânicas, mas que também são chamadas de invasões bárbaras. Godos, ostrogodos, visigodos, lombardos, burgúndios, saxões, francos, hunos, acabam invadindo a região do que era o Império Romano do Ocidente. E o que antes na Europa Ocidental era apenas um império, com um poder político centralizado em Roma, passa a se transformar em vários reinos bárbaros. O processo de desmonte do Império Romano do Ocidente vai ser marcado por três processos contínuos, ininterruptos e paralelos. Um processo de ruralização econômica e social, um processo de miscigenação cultural e um processo de fragmentação política. E a gente vai tentar entender aqui como esses três processos contribuem para o surgimento do que é chamado de feudalismo. Então vamos lá, preste atenção que eu tenho certeza que você vai entender. A história de Roma é dividida em três momentos: monarquia, república e império. A última fase, que é chamada de império, é dividida em dois momentos: o Alto Império e o Baixo Império. O Baixo Império é a última fase da Roma Antiga. É o processo de decadência, de desestruturação do Império Romano, também é chamado de Antiguidade Tardia, enfim. Durante esse Baixo Império, Roma estava passando por um processo de crise do seu sistema escravista. Devido à paralisia nas guerras de expansão, Roma não estava mais se expandindo, logo não estava dominando outras regiões, logo não estava tendo mais escravo. Não tendo mais escravo, surge então a crise de mão de obra. Por conta dessa crise de mão de obra, Roma passa a ter uma crise produtiva. E essa crise produtiva vai acabar gerando uma crise econômica, uma crise de abastecimento, uma crise de preços, o que nós chamamos também de inflação. Como alternativa de mão de obra, substituição de mão de obra devido a essa crise do sistema escravista, vai surgir o que nós chamamos de colonato. Os latifundiários então, ou seja, detentores de terra, começaram a conceder pedaços de terras dentro de seu grande latifúndio para escravos, e a partir daí eles ofereciam proteção para esse escravo, e na medida em que esse escravo agora possuía esse pedaço de terra, ele poderia tirar o seu próprio sustento daquela terra, porém ele iria produzir tudo o que produzia para o senhor. Isso é o que nós chamamos de colonato, que vai sofrer um processo de transformação com o passar do tempo devido às invasões estrangeiras, as invasões bárbaras ou germânicas, como você queira chamar.
Essas invasões elas foram acontecendo e foram se intensificando, e a partir daí muita gente começa a sair da cidade e começa a ir para o campo, em um processo chamado de êxodo urbano, ou seja, um processo de ruralização. Então esse sistema de colonato ele vai acabar se fortalecendo bastante, se aprofundando, se intensificando a partir das invasões bárbaras. Outro conceito bastante importante que a gente precisa levar em consideração é o do comitatus, que surge de um processo de miscigenação daqueles que estavam invadindo com aqueles que estavam sendo invadidos. Tá? O processo de miscigenação vai fazer com que a cultura romana se mescle com a cultura daqueles que eram os seus invasores. O comitatus, então, é algo que surge da cultura germânica. O que seria o comitatus? O comitatus vamos colocar assim como comitê. Comitatus, comitê. Pegou? Formado entre nobres e guerreiros. E a gente vai perceber que, a partir do processo de surgimento da Idade Média, de surgimento do feudalismo, nobres e guerreiros passam a constituir quase a mesma coisa. Até porque para você ser um guerreiro, você precisa manter cavalo, armadura e tudo isso é muito caro. Então, normalmente, quem era guerreiro era nobre. Então a gente vai acabar percebendo que a relação entre nobres, guerreiros e reis durante a Idade Média está muito conectado na tradição, na oralidade, ou no que nós chamamos de direito consuetudinário, né, nas leis orais, na relação de fidelidade. Outro conceito que você precisa entender, para que fique claro na tua cabeça o feudalismo, é a característica de beneficium, traduzindo benefício, que nada mais era do que a concessão de terras para soldados, pessoas que brilhavam em determinadas batalhas, que prestavam serviços a uma pessoa poderosa, prestavam serviço inclusive para a Igreja Católica. O benefício, então, é essa prática de conceder benefício em terra, né? Dar terras a pessoas. E essas pessoas, ao ganhar essas terras, estariam vinculadas àquele que deu a terra. Então a gente vai percebendo que dentro do feudalismo e dentro da Idade Média, as relações elas são dadas a partir de favores, consentimentos, leis orais, questão de costume. Com certeza você já deve ter visto alguma cena, sei lá, ou alguma coisa que tenta construir uma ambientalização em volta da Idade Média, um cavalheiro se ajoelhando perante uma pessoa, um rei, sei lá, uma pessoa mais poderosa, onde esse camarada coloca uma espada sobre seu ombro e ele faz um juramento. Enfim, a gente acaba percebendo que isso é uma característica desse período e que não era tanto comum no mundo romano, né, onde as leis eram mais escritas, as coisas eram mais, vamos dizer assim, preto no branco. Apesar do feudalismo ser um assunto muito falado e, na minha humilde opinião, supervalorizado, ele não é tão difícil de entender. O que é muito difícil de entender, e eu concordo com isso, é a transição da Antiguidade para a Idade Média. Eu acho realmente uma questão muito complicada, mas se você seguir a sequência dos vídeos aqui do canal, eu tenho certeza que você vai entender. Então, quais são as principais características do sistema feudal ou do modo de produção feudal? As três primeiras grandes características dá até para rimar. Uma economia rural com uma sociedade estamental baseada em lei oral, beleza? O feudo é uma grande propriedade rural, dividida em manso senhorial, manso servil e terras comunais. Esse senhor feudal, ele tem poder sobre o seu feudo, poder sobre sua propriedade, assim como tem poder sobre seus servos. Tudo que é produzido no feudo é para o sustento do feudo, que caracteriza uma economia de subsistência. Uma produção sem excedente, sendo assim uma economia baseada em pouquíssimo comércio, em trocas principalmente amonetárias, ou seja, sem a circulação de dinheiro. Uma sociedade rigidamente hierarquizada, uma sociedade estamental, que não tem mobilidade social, só que a gente precisa entender que na história nada é absoluto, tá bom? A gente precisa entender que normalmente quando a gente fala de feudalismo, a gente está falando do feudalismo que vai se desenvolvendo na Europa Ocidental, mais ou menos onde hoje é o país chamado França, mas a gente vai perceber que existe um feudalismo ali na região da Península Ibérica que vai ter características diferentes, vai ter de certa maneira uma mobilidade social, mas não nos interessa aqui. Então nós temos o clero e a nobreza no topo dessa pirâmide social e na parte de baixo nós temos os servos. As leis eram orais, ou seja, era um direito consuetudinário, baseado na tradição, baseado nos costumes, o que é uma herança germânica. Dentro desse sistema feudal, dentro desse modo de produção feudal, existem dois tipos de relações que normalmente as pessoas confundem muito, normalmente as pessoas conseguem embolar o meio de campo, então de uma vez por todas eu preciso que você entenda isso. Nós temos as relações de sucerania e vassalagem e nós temos as relações servis. A relação de sucerania e vassalagem é a relação de um rei
com um nobre, do rei com seus nobres, ou de um nobre mais poderoso com um nobre menos poderoso. São relações horizontais, em termos de poder político e de poder econômico, podemos dizer assim. Porém, são relações verticais em questões militares. O sucerano oferece então proteção ao vassalo, enquanto esse vassalo ele fornece conselhos e auxílio militar ao sucerano. Então é uma relação horizontal. É uma relação de dependência entre suceranos e vassalos, mas é uma dependência mútua. Já as relações servis, elas aconteciam entre um senhor feudal, detentor da terra, e um servo. O senhor feudal concedia proteção ao servo e o manso serviu, ou seja, um pedaço de terra para esse servo produzir e se sustentar. Em troca, esse servo tem uma série de obrigações com o senhor feudal. Essas obrigações são chamadas de obrigações servis. Em alguns dias, esse servo tinha que trabalhar gratuitamente no manso senhorial, isso era o que era chamado de covéia. Uma parte da produção tinha que ser dada ao senhor, isso é chamado de talha. Alguns tributos eram cobrados pelo uso de instrumentos, como moinho, forno, celeiro, pontes, isso é o que a gente chama de banalidades. O imposto pago por cada membro da família servil é o que nós chamamos de captação. A igreja cobrava um imposto pela manutenção da capela local, que era o tostão de Pedro. Um tributo era cobrado na transferência de lote de um servo falecido para os seus herdeiros. É chamado de mão morta. Até quando esse senhor estava em viagem, o servo tinha a obrigação de alojar ele e fornecer produtos para a comitiva que estava junto com ele. Isso era chamado de albergagem. Então presta atenção, por isso que é chamado de feudalismo, porque tudo vai girar em torno da terra, tudo vai girar em torno desse feudo. Então a terra tinha uma grande importância. Então, em decorrência dessas características econômicas e sociais, uma economia de subsistência que se produzia apenas para se consumir, o que traz uma escassez de comércio e de trocas monetárias, ou seja, uma escassez de moedas, estimulou-se essa prática de retribuir serviços prestados com a concessão de terras entre os nobres, entre as pessoas que tinham poder. Aqueles que cediam as terras eram os suceranos, aqueles que recebiam as terras eram os vassalos. Então os suceranos e os vassalos eram nobres, Repito, as relações eram horizontais. Elas eram verticais em termos militares, por conta dos pactos que eram firmados. Então essa concessão do feudo que é chamado de beneficium. Então era essa galera que tinha um feudo, que era dividido em manso senhorial, manso servil e terras comunais, que permitia que aquela galera que não tinha tantas condições trabalhassem para eles. Eles tinham então um torrãozinho de terra para poder produzir, para poder sobreviver. Em troca, eles pagavam com relações servis. A relação entre sucerano e vassalo é uma coisa e a relação entre o senhor feudal e o seu servo é outra. Beleza? Ficou claro? Claro que eu não poderia esquecer de outra característica extremamente importante, que é a influência religiosa, a influência da Igreja Católica durante esse período. A igreja ela detinha o monopólio da interpretação da realidade social. O que era certo, o que era errado, o que era bom, o que era ruim, o que era justo, o que era injusto, o que era sagrado, o que era profano, o que podia, o que não podia ser feito. Então a Igreja Católica acaba se transformando na única instituição que está em todos os cantos, está em todos os lugares. Por conta dessa influência religiosa, por conta dessa influência ideológica, por conta da relação que a Igreja Católica vai estabelecer com reis, com suceranos, desde a época dos reis francos, do Império Carolíngio, a Igreja Católica vai ter uma influência política muito grande. E devido a essa influência ideológica, religiosa, cultural, política, a Igreja Católica também passa a ter um poder, ela passa a concentrar um poder econômico muito grande. E alguns afirmam que a Igreja Católica era a maior sucerana da Idade Média, era a maior sucerana do período feudal. Então a igreja, atuando em todos os níveis da vida social, ela estabeleceu normas, orientou comportamentos e transmitia à população uma visão de mundo que era conveniente, adequada ao período. Um mundo dividido em estamentos necessariamente desiguais. Uma sociedade dividida, então, entre aqueles que rezam, aqueles que lutam e aqueles que trabalham. A Igreja Católica, então, vai ser a grande responsável por legitimar a ordem social tal como ela estava. Bom, pessoal, viram que não é tão difícil? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, mas principalmente espero que vocês tenham entendido. De novo, eu aconselho vocês a estudarem, a assistirem às aulas que vieram antes dessa,
Roma Antiga, transição da Antiguidade para a Idade Média, Idade Média, introdução, porque todos esses vídeos, todas essas aulas, elas estão conectadas, elas seguem uma sequência lógica. Então, se você assistir às aulas, anotar, grifar, claro que essas aulas elas não substituem o fato de você pegar o livro, ler, responder exercícios. Então a gente precisa levar em consideração que esses vídeos eles são complementares. Eu tenho o objetivo de construir uma narrativa legal na tua cabeça para que quando você se preparar para poder estudar, você tenha um entendimento legal. Você pode assistir o vídeo e depois estudar, ou você pode estudar e depois assistir o vídeo, beleza? Meu objetivo aqui é realmente lhe ajudar. Então já deixa teu like, já se inscreve no canal para que você não perca nenhuma das novidades. Pessoal, então é isso. Até a próxima.